nós de manhã tivemos um painel super interessante sobre os desenvolvimentos das negociações internacionais, como é que anda a questão da logística reversa no cenário internacional, e agora a gente vai retomar essa discussão sobre como andam a regulamentação no Brasil, a implementação da logística reversa no Brasil, após esses 15 anos desde a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, eu gostaria de convidar, né, para compor já a nossa mesa, a Mariana Alvarenga. Mariana, que vai participar online conosco. Mariana é coordenadora geral de logística reversa do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado, Mariana, por estar aqui conosco. A Mônica Rotolo, da CEA, Superintendência de Resíduos Sólidos e de Economia Circular da CEAS, do Rio de Janeiro. Está aí, está lá? Cadê? A Mona. Onde está a Mona? A Mona está na sala? Tá? Tá bom. Então vamos continuando. Desculpa aqui. Edson Freitas. Vou chamar ao palco Edson Freitas, presidente da ANCAPRE, Associação Nacional da Cadeia Produtiva de Reciclagem, instituição que luta pelo fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem. Onde quiser, Edson, por favor, fique à vontade. A Carolina Zoccolo, especialista em sustentabilidade na FERJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, se dedica à aceleração da economia circular nas empresas associadas. Obrigado, Carolina. Chamo também Juliette Antunes, do Sistema B, coordenadora da área de educação do Sistema B no Brasil. Olá, Julieta, como vai? E a Mona já chegou? Quando chegar, ela nos se junta ao palco conosco. Bom, nós estamos aqui há 15 anos, né, da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, foi em 2010. Nessa altura, a BVR tinha acabado de ser fundada, né, a gente começou as atividades em 2011, e uma das primeiras políticas ambientais que estavam, né, fervilhando era efetivamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com né, uma ambição enorme, uma legislação extremamente complexa e bem estruturada, e nesse contexto nós estávamos olhando o que a gente podia participar ou contribuir para a efetiva implementação da política. E nessa altura havia a regulamentação da política, em particular na questão da logística reversa, né, tinha algumas maneiras de serem regulamentadas, e nós propusemos, na altura, o conceito de usar créditos, né, tonelada por tonelada, né, lastreados por notas fiscais, para demonstrar o trabalho do envolvimento do movimento de catadores, para serem remunerados como agentes integrantes do sistema como um todo. Naquela altura, quer dizer, mobilizamos, tivemos jornadas longas com diversos atores, aprendi enormemente no caminho, foi fundamental a parceria com o Movimento Nacional, e o Severino aqui já relembrou todo esse processo. Nós criamos até uma plataforma para facilitar a transação, né? Haviam algumas dezenas de cooperativas de catadores colocando seus créditos, as empresas comprando. O Boticário foi uma parceira de primeira ordem nessa estruturação. E foi uma solução na altura que gerou muita polêmica também, quer dizer, não havia consenso, havia todo um movimento de regulamentação da política nacional relativamente à logística reversa, em torno do conceito do acordo setorial, né, que foi à frente, e muitas discussões na altura. Aí, de lá para cá, essa noção de créditos ela acabou sendo mais absorvida, foi acolhida. Nós recebemos várias missões, inclusive, algumas vezes, de estudantes que vinham dos Estados Unidos para entender, para fazer. Algumas delas criaram até organizações semelhantes. E hoje a gente vê muita gente atuando com esse conceito, que foi adotado em diversas legislações e regulamentações. E, enfim, mas não é só isso, né? De lá para cá, muitas coisas aconteceu, muitas experiências foi acumulando,
Hoje o debate é um debate internacional, a toda a questão do plástico, como vimos de manhã, já está em um outro patamar de regulamentação e de envolvimento. Já se fala muito mais hoje em dia na qualidade dos materiais, você repensar os materiais para eles serem mais adequados à reciclagem, como se falou mais cedo. E eu gostaria, então, de ouvir de cada um aqui, nesses 15 anos, qual é o balanço, quais foram os progressos que foram feitos, qual é a visão de cada uma das partes. E gostaria de começar, então, com a Mariana, que está aqui online falando conosco. Por favor, Mariana. E só um perdão, antes de começar, antes de começarmos, eu não sei se... Mona, você subiu aqui sem falar comigo. Bom, vamos acolher a Mona, uma salva de palmas para ela também. E vamos então, Mariana, por favor, a palavra é sua. Bom dia, todos me escutam? Todos escutamos, Mariana. Obrigada. Bom, que responsabilidade, né, começar a primeira fala da mesa, mas é uma honra. Eu queria agradecer primeiramente, né, o convite para participar do evento, parabenizar pela iniciativa, as mesas estão ótimas, o evento está muito bom mesmo. Então, para mim, é um prazer falar dos 15 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas, assim, não é tarefa simples, né? E a avaliação desses 15 anos, eu acho que vai variar muito de acordo com o ângulo de quem olha, né? Com os olhos de quem vê. E eu, como governo, eu tenho um olhar de ver muitos avanços dentro da amplitude de temas que a Política Nacional de Resíduos Sólidos abarca, né? Porque eu costumo dizer que o mundo inteiro cabe dentro dessa política. Nós estamos falando desde a não geração de produtos e resíduos, passando pela redução, pela reutilização, reciclagem, até chegar no destino final. Então, essa amplitude de tema, né, e o contexto da implementação das ações que são necessárias para trazer tudo a cabo, envolve o cidadão, envolve poder público, né, que aí nós estamos falando de municípios, estados e União, então são 3 entes, cada um com seus interesses, envolve o setor privado. Então, assim, cada parte dessa equação tem os interesses de cada grupo. Então, assim, quando a gente consegue conciliar e dar um passo à frente, eu vejo como uma vitória. É muita negociação, é muito debate, é muita discussão que vem atrás disso, né? Então, hoje, na gestão de resíduos, onde nós estamos, ao longo desses anos de muita negociação, eu digo, por exemplo, que hoje nós temos a LIR, né, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, é a Lei 14.260 de 2021, que ela pode, e eu acredito que vai representar um avanço, um salto na reciclagem do Brasil, porque ela permite que as empresas e pessoas apoiem projetos de reciclagem e sustentabilidade com abrir mão de receita, né? Então, se a gente está chamando assim informalmente, não é, né? É a Rouanet da reciclagem. E ela tem um potencial de dar uma outra cara para a reciclagem no Brasil. Nós temos, depois desses anos todos, o Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos, né, que está sendo feito, está sendo debatido com a população, já teve consulta pública, então você tem o Brasil olhando para um grande percentual do nosso resíduo, que é o resíduo orgânico, que é um olhar muito diferente de compostagem e biogás, que é um salto de evolução, né? Nós temos aproximadamente 45% de resíduo orgânico. E nós temos também investimentos na parte de gestão de resíduos fora da logística reversa e o movimento de erradicação humanizada dos lixões. Então, por mais que a gente ainda tenha 2.000 e poucos municípios com lixões, que não é o que gostaríamos, a gente pensou num cenário antes da política nacional, no qual 75% da massa total de resíduos no Brasil era disposta em lixão, e em 2024 nós invertemos isso.
Então, hoje nós temos 75% da massa total de resíduos em aterro sanitário. E ainda temos esses 2.000 municípios com lixão, mas esses são, 70% são municípios com menos de 20.000 habitantes, o que nos mostra uma realidade que é um pouco mais difícil de chegar, e nós estamos tentando, com vários acordos de cooperação, com compromisso, com convênios, chegar, mas o que nos mostra? É uma falta de recursos desses municípios pequenos, e não digo só recursos financeiros, mas tem recursos humanos também. Muitas vezes é um isolamento logístico, né, difícil a logística de gestão de resíduos desses municípios. Muitos deles não têm taxa, então é um problema bem complexo e nós estamos fazendo muitos esforços. Quanto à logística reversa, que é desse painel, teve um aprimoramento notável nos últimos anos, é inegável, não só da implementação e operacionalização dos sistemas, como também dos normativos. E aí a gente fica em dúvida o que vem primeiro, se os normativos impulsionaram essa melhoria na implementação, ou se a implementação foi exigindo mais normativos. Eu acho que é uma coisa meio imbricada, assim, que um chama o outro, né? Então, a gente vê que teve influência direta em alguns normativos para a melhoria do sistema. Eu vou citar aqui alguns, não vou citar todos, porque foram muitos, mas, por exemplo, quanto aos créditos, né, de logística reversa, que nós temos estabelecidos 3, nós temos o decreto 11.413, né, que formalizou a comercialização dos créditos de logística reversa. Aí nós temos o decreto 10.240 de 2020, que é o da logística reversa de eletroeletrônicos. Aí o 11.300 de 2022, que é o da logística reversa de vidro. E de 2022 para cá, que é muito pouco tempo, né? A gente já viu pelo relatório do ano passado, e já estamos vendo, começando a olhar o relatório desse ano, deu um salto. Então, assim, a gente está percebendo na prática que, quando você regulamenta, o setor vem atrás. E é claro, essa regulamentação passa antes pela negociação, né? Então, nós temos a aprovação da lei em 2010, e só em 2015 saiu o acordo setorial de embalagens. Quem está de fora fala, nossa, mas demorou 5 anos, o que vocês ficaram fazendo nesses 5 anos? Ficamos negociando, porque é negociação cadeia por cadeia, ator por ator, tem muita gente envolvida, tem o setor privado, tem o interesse dos catadores, tem o governo, aí o governo municipal, o estadual e o federal tem que chegar também no acordo. Então, assim, é muita negociação para se chegar onde a gente está. Agora ansioso, esperando o decreto de plástico, eu acho que nós vamos ter uma melhoria assim, imediata, né? O setor já está sabendo, porque eles participaram muito, então já devem, a gente espera que eles já estejam aí tomando as providências, né? Nós tivemos a portaria de habilitação de entidades gestoras. Então, esse ano nós estamos com 3 entidades gestoras de embalagem geral já habilitadas, já enviamos relatórios, né? Nós tivemos a portaria para habilitação dos verificadores de resultados. Nós estamos com 3 verificadores de resultados, que eles fazem o trabalho de ficar criando nota fiscal para ver se não tem sobreposição de notas, se elas são válidas. Eles conseguiram já invalidar muitas notas, né? Isso representa o quê? Representa não contagem de 2 vezes de massa, por exemplo. Representa uma economia de quem iria comprar aquela massa e essa massa não existe. Então, é um trabalho muito primoroso que eles fizeram. E houve um salto muito grande. Assim, só para finalizar dentro dos meus 5 minutos, eu acho que toda essa negociação e todo esse esforço coletivo melhorou significativamente o acompanhamento da logística reversa, né? A gente tem agora um modelo de relatório, aí a gente pegar os números e tabelar e trabalhar esses números melhores para divulgar, para mostrar, né, para o cidadão, para a população. A gente tem uma apresentação de resultados melhores, o mais importante, a gente tem uma implementação mais efetiva da logística reversa. Eu vou ficar por aqui.
nesse saldo positivo, gestão de resíduos, logística reversa, e estou à disposição para uma discussão posterior. Obrigada, professor. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Mariana, por dar essa perspectiva. Efetivamente, quer dizer, foi uma longa jornada, né? O tempo passa e quando a gente vê são 15 anos o que estávamos fazendo durante esse tempo todo, né? Muita negociação porque é muito complexo, são várias cadeias, muitos interesses diferentes, já é complexo per se, mas quando você começa a mexer em diversas cadeias, efetivamente achar o denominador comum e as soluções, sabendo que não há uma solução única, mas um complexo delas, é difícil. Interessante saber que o progresso foram feitos nos aterros, ainda que o número de aterros seja grande, a massa vem se reduzindo, isso é muito satisfatório de ouvir, ao mesmo tempo que o progresso em toda a regulamentação, nos diversos setores que foram sendo regulamentados, a multiplicação de outros agentes, né, as registradoras ou mesmo os verificadores, temos aqui um até que está conosco hoje nesse evento. Eu queria ouvir, então, um pouquinho agora também da perspectiva, né, depois da visão do governo federal, como é que, no governo estadual aqui do Rio de Janeiro, como é que a gente está vendo essa situação. Eu queria chamar a Mona. Eu ia pedir a gentileza de cada um que vai falar aqui, da gente fazer uma primeira rodada de falas relativamente curtas, 5 minutos, né, a gente já atrasou um pouco o início, e depois fazemos uma segunda rodada de conversa. Então, Mona, por favor, a sua perspectiva. Perdão? Você tem uma apresentação. Já está. Olá, bom dia, gente. Acho que é bom dia ainda. Meu nome é Mona, eu sou servidora até do INEA, estou agora cedida a SES, engenheira sanitarista. Estou lá na SES tem 5 meses, então acaba que eu já trabalhei bastante com a pauta de resíduos, mas nem sempre com política pública, né? Muitas vezes com licenciamento, fiscalização. Então, estou nessa visão aí, não tem tanto tempo aqui, a equipe está aqui também. Vou falar um pouquinho o que a gente fez de logística reversa aí nos últimos anos, tá? Qual o nosso panorama aqui do Estado? Eu passo? Acho que eu passo, né? Então, o que a gente tem de legislação? Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente, né, 2010, e aí em 2018 a gente tem a lei estadual aqui, que institui a obrigatoriedade de logística reversa, só que a gente, ela trouxe mais embalagens em geral, tá? E aí a gente, em 2019, não está ali ainda, mas a gente conseguiu regulamentar numa resolução SES-INEA para dizer como apresentar o que foi instituído como obrigatório na lei estadual. Essa resolução, depois ela foi revisada e ela saiu, e na verdade, a que a gente lançou agora em 2025, que é uma revisão, porque a gente mudou a forma de apresentação, que agora a gente usa o SISREV, que é o sistema da Abrampa, que vários outros órgãos estaduais também usam. Dentro dessa construção daquela resolução lá em 2019, a gente sentiu a necessidade de instituir um comitê, uma comissão permanente, de logística reversa, porque foi justamente no momento que a gente estava pensando como implementar, a gente ficou assim, quem vai fazer o quê? O INEA como órgão fiscalizador, a gente que vai pensando numa implementação de política, como que a gente vai dividir as tarefas? E aí a gente montou essa comissão permanente que era para saber o que cada um faria mesmo. Junto, a gente criou um GT de logística reversa no licenciamento, que era aquilo, como vamos implementar isso no licenciamento. São Paulo já falava muito de usar o licenciamento para esse acompanhamento, mas acaba que o Rio de Janeiro ele entendeu que os sistemas iam continuar sendo monitorados pela secretaria e o INEA seria mais a parte mesmo da fiscalização da aplicação de sanções, e entraria uma condicionante, que é nessa resolução que está... Deixa eu ver se eu tenho... Tem. Essa resolução que está aqui, a 41, foi em 2022, que definiu que ia entrar a condicionante. Tudo que eu estou falando até então é de embalagens em geral, que era o que a gente estava caminhando para implementar.
E aí, quando veio o decreto de 2023, aqui do Estado do Rio, já abriu e já falou de todas as cadeias. Então, todas as tipologias foram abordadas nesse decreto, que, aliás, esse ano foi para consulta pública, e a gente está em revisão de texto para poder caminhar administrativamente com ele, para uma nova publicação. E esse ano, que é o que eu já falei, que a gente mudou a forma de apresentação, parou de usar a planilha Excel também para embalagens em geral, a gente continua com as outras tipologias no Excel, porque esse sistema ele acaba que é só de embalagens em geral, mas, a partir desse ano, tem essa resolução que a gente mudou a forma de receber os dados. A gente acabou, né, primeiro ano de um sistema que a gente acabou tendo que lançar uma resolução, né, temporária só para ampliar esse prazo, e só que já está fechado também, para dia 15, eu acho. Não consigo passar, né, por aqui. Pode passar. Aqui é só mostrando que a gente mudou para o SysRev e que as outras tipologias continuam por formulário. Esse QR Code é tudo que tem de logística reversa no site oficial da SEAS, está nessa parte que é RJ.gov.br, SEAS de logística reversa, tá? Então, de relatório que a gente tem consolidado até hoje. Os dois primeiros, o do ano base 19, 20 e 21 e o 22, a gente fala só de embalagens em geral, que era o que a gente tinha recebido de dados. Esse de 23, que a gente está fechando agora, o consolidado, 23, lembrando que foram os dados que a gente recebeu ali em meados de 2024 e que a gente esse ano parou para consolidar e tratar esses dados. Então, ele vai ser lançado agora, em setembro, máximo outubro, isso já vai estar disponibilizado. Pode passar, por favor. Eu apertei, mas foi? Não sei. Foi. Então, sobre o decreto que a gente está revisando, que estava em consulta pública, né, aqui, esse ano que entrou, a gente trouxe algumas novidades, tá? A gente ajustou o texto e tudo porque, né, está evoluindo. Logística reversa federal está caminhando e a gente precisa fazer esses ajustes. E a gente tirou, na verdade, da obrigação igual para todos, a gente tirou os agrotóxicos por conta da lei federal, que é de 2023, e a gente quer fazer uma expansão gradativa, isso não vai passar pela nossa procuradoria, mas, na verdade, a consulta pública já trouxe esse texto, de vestuário, óleo vegetal comestível e imobiliário. E a gente, pelo menos, quer chamar eles para conversa em até 180 dias, né, em até 6 meses, a gente conseguir firmar um termo de compromisso para que seja colocado como que vai ser esse início dessa expansão. E, claro, né, a gente está aberto a receber estudo de viabilidade técnica e econômica para saber como fazer. Então, esses 6 primeiros meses é para isso, para a gente sentar, conversar e começar essa implementação, nem que a implementação seja pelo estudo de viabilidade que vai ser apresentado para a gente. De dados que a gente tem, já trazendo uma prévia, que esse é o relatório que ainda não está disponibilizado, tá? Mas são os dados mais recentes que a gente tem. Até assim, para mostrar, né? A gente recebeu, nesse de 2023, 14.621 CNPJs. Isso significa 14 mil linhas de Excel que a gente tem que tratar de dados. Então, o próximo, né, que agora a gente mudou para o sistema SysRev, a gente entende como um avanço porque a gente vai conseguir disponibilizar esses dados aqui de uma forma mais rápida, né? A gente vai receber, vai conseguir tratar, já vai vir alguns dados, inclusive, com uma relação que a gente consegue identificar o que está acontecendo no estado do Rio, de forma mais fácil. A gente tem, como o relatório de 2023, então são referentes às embalagens colocadas no mercado em 2022. Então, é isso aqui, 308 toneladas retornadas para 563 toneladas colocadas no mercado. Dessas 308, a gente chega ao cálculo de 54%, quase 55% de embalagens que
foram feitos logística reversa. Mas como a Lohana sempre fala, gente, não é isso tudo. Porque a gente tem um percentual, considerando esse 55% aqui, a gente tem 64% de retornáveis. Então, a gente pensa que isso contabiliza, porém, a gente quer saber o que realmente voltou para a cadeia produtiva, o que voltou para a indústria. E aí, nisso, no nosso cálculo, a gente tem 31,25% de embalagens que foram recolhidas e voltaram para a reciclagem. Tá? A gente identificou também que participaram dos sistemas 47 cooperativas, isso dá cerca de 466 catadores e catadoras, e para a embalagem em geral, que esse slide é de embalagem em geral, a gente está em 35 municípios, com PEV ou com cooperativa, de alguma forma, a logística reversa está em somente 35 municípios. Eu não sei para onde tem que apontar. E aqui a gente tem os dados que, pelo primeiro ano, que a gente recebeu o reporte também de outras cadeias, a gente tem de demais tipologias, medicamentos em 40 municípios do estado, a lâmpada fluorescente, a reciclos em 38 municípios e Jogue Limpo, que faz a coleta na nossa totalidade, que são 92 municípios, com esse volume aí coletado. A gente já fez aqui uma evolução, já com os dados que a gente recebeu, que vai estar publicado no próximo relatório. Então, a gente identificou que o verde são as embalagens que foram colocadas no mercado, não dá para enxergar. E a gente identificou menos embalagens colocadas em 2022, que é o relatório que vai sair de 2023 com os dados declarados em 2024. A gente identificou menos no estado do Rio de Janeiro, a gente tem que sentar e conversar aqui com o Firjan para entender melhor isso. A gente identificou uma linha, essa linha amarela, que é da quantidade de empresas que apresentaram, dos CNPJs. A gente achou estranho essa evolução assim, de quantidade de empresa, mas a gente acabou vendo que nos relatórios eram declarados só os CNPJs das matrizes e agora são declarados também das filiais. Aí a gente entendeu que não é porque aumentou tanto assim o número de empresas, e sim a forma de declaração que é diferente. E aqui que dá aqueles 50% que a gente sabe que acaba que não é só dos recicláveis, tem dos retornáveis junto. Bem, a gente tem alguns termos de compromisso assinado, tá? A gente tá para assinar mais um de embalagens em geral e um de vidros no estado do Rio. Esse ano a gente ainda assina esses dois. A gente tenta prezar para que sejam assinados documentos que tenham algo a mais do que o que a legislação determina, tá? Então, se tem uma expansão geográfica de uma forma que cabe colocar como um compromisso assumido, a gente faz um termo de compromisso, para a gente também não ter só termos assinados que sejam exatamente o que a legislação traz de obrigação. Então, a gente tenta colocar sempre algo a mais nesses termos, e são esses que a gente tem no estado do Rio. Então, não passei aqui. Deixa eu ver se esse era o final. Então, de considerações, essas considerações são basicamente referentes aos relatórios que a gente traz, que a gente vê que tem uma importância grande a gente compilar esses dados e apresentar. Tanto para a gente, para continuar formulando políticas públicas que façam sentido pelo cenário que a gente tem, quanto para disponibilizar para a sociedade, inclusive, que lá tem lista de quem está cumprindo com logística reversa. Então, a gente entende que ali a gente consegue visualizar essa abrangência territorial e esse estado mesmo, em que o estado do Rio de Janeiro está, e até possível cooperação entre órgão público e privado, que para a gente ampliar isso sempre, e, obviamente, que esses recicláveis não vão para aterro sanitário, muito menos para lixão. Então, é isso, gente. Obrigada.
Obrigado, Mona. Interessante ver, quer dizer, o trabalho que vem sendo feito no Rio de Janeiro, os pontos que você levantou. Primeiro, destacaria, quer dizer, a complexidade que a Mariana mostrou da regulamentação a nível federal. A gente multiplica ainda isso pelas regulamentações Estado a Estado. É uma matéria muito complexa. E, por outro lado, todo o levantamento de dados, eu lembro que quando a gente começou a ver isso, uma das coisas mais difíceis que a gente tinha era entender os dados. Os dados eram levantados, não batiam um com o outro. Como administrar o que você não consegue mensurar? E aí, o resultado desses anos, apesar dos atrasos todos na implementação, como a Mariana disse, frustrando muita gente, mas, de certa forma, a gente vem acumulando mais informações e dados que permitem evoluir na sistemática como um todo. Muito interessante saber que da intenção do Estado de expandir isso para o setor têxtil é um problema de tamanho muito grande que a gente vem acompanhando, muito interessado em saber quais seriam os próximos passos. Mas gostaria agora de ouvir, quer dizer, já ouvimos o governo federal, o governo do Estado, ouvir um pouco a visão do Edson, como é que na ponta, né, o processo da catação tem evoluído nesses anos. Oi, alô. Bom dia a todos. Tem uma apresentaçãozinha aí, mas é uma cadeia, essa cadeia produtiva, ela vem há muitos anos passando por muitas dificuldades, né? Não é diferente. A gente queria muita polêmica com respeito à questão do plástico, mas posso falar para vocês que o problema não é o plástico, e sim a sua forma de destinação. Eu defendo o uso consciente dessa matéria-prima tão importante, principalmente para a reciclagem aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas posso garantir para vocês que o plástico hoje é uma moeda muito forte dentro das comunidades. A reciclagem, para mim, não existiria hoje, e ela não sobrevive só de latinha, do alumínio, no modo geral, nem de cobre, ou de papel e papelão. O plástico é o alicerce do equilíbrio da reciclagem hoje no estado do Rio de Janeiro. Posso garantir isso para vocês. Vou passar? Ou pode passar para mim? Bom, já passaram aqui. Bom, isso é um pouco da minha história. Comecei como catador sempre, né? Mas sempre fui uma liderança na comunidade do Jorge Turco, né? Presidi a ONG Ecovida, presidi a Arege, criei o projeto Brasil PET para poder dar destinação a tantas embalagens que havia, tanto é que tem a carrocinha cheia de garrafa PET, porque causou a enchente do Rio Acari. Vim a presidir a Abre PET para defender o PET, novamente ter contato com o alimento, né? Por isso que eu não peguei nem um copo d'água, eu peguei minha garrafinha PET, que a água fica até mais gostosa, né? Já reparou isso, pessoal? A água geladinha na garrafa PET é uma delícia. Mas, em 2012, deu uma de doido, fui parar lá em Brasília, criando a Frente Parlamentar da Reciclagem, que hoje tem até hoje a Frente Parlamentar dos Catadores e outros, mas em 2012, eu copiando a Frente Parlamentar da Agricultura, fui parar lá para defender essa cadeia produtiva da reciclagem. Por que tanta dificuldade? Porque a gente vê tantas coisas, Severino, positivas para essa atividade nossa, né, da inclusão, do social em si, mas principalmente ambiental. E eu quero muito falar para vocês que... Onde que eu pego a luzinha aqui? Aqui? Eu posso garantir para vocês o seguinte: quando eu comecei a catar garrafa PET, eu nunca estava preocupado, Maurício, com o meio ambiente, eu estava preocupado com o meu ambiente. O meu ambiente era essencial para poder gerar renda para os meus filhos que estavam passando fome, mas também não sabia nem o que fazer com as garrafas PET, porque ela não, naquela época não era, em 99 não tinha como comercializar isso lá com tanta facilidade. Mas eu resolvi cuidar do meio ambiente, tirando também as garrafas PET, e sobrevivia do papel e papelão e da latinha. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que, para minha surpresa, aqui lá do Val Group, né? Eu apertei um primeiro parafuso nessa indústria quando veio para o Rio de Janeiro, porque
Eu sei da importância dela, hoje é a maior do Brasil e uma das maiores da América, mas posso garantir para vocês o seguinte, o problema dela até hoje, estou falando de mais de 20 anos, 25 anos atrás, o problema dela até hoje é a falta de garrafa PET. E com a frente parlamentar eu fui entendendo o ciclo, desde do catador até a indústria. Vai passar sou eu, né? Aqui. E fui entendendo esse arranjo e fiz o arranjo aqui dessa cadeia invisível da reciclagem no Rio de Janeiro. Na época, quando eu fiz, tinha mais ou menos umas 150 cooperativas aqui no Rio, mais ou menos uns 2.000 catadores. Essa foi até a informação que eu vi na época, junto ao SES, lá antes da Mariana, não lembro agora, mas foi até na época do Ricardo. Mas eu presidia a ARERJ e, naquela época, esses estabelecimentos de reciclagem atendiam, né, milhares de pessoas. E comecei a fazer um levantamento com respeito a isso, mesmo de forma informal. Eu fui entendendo que a gente atendia 650.000 pessoas por dia. Mas são catadores, não, como eu. Se você falasse para mim que eu era catador na época, eu falei, não, estava preocupado era com o meio ambiente, né, que gerar renda para mim. Mas como é que eu tenho um exército de pessoas hoje, no estado do Rio de Janeiro, catando esse material, mexendo nos lixos? E aí eu peço a cada um de vocês, quando for separar o reciclado, deixa pendurado, separado lá, se não tiver coleta seletiva. Então procura um catador e doe para ele. Mas a gente vê quando as pessoas ficam garimpando ali, é cruel. Esse é o melhor? Não é o melhor. O melhor que se fossem políticas públicas muito melhores. A gente tem o melhor, tem alguma coisa que é legal, mas o que a gente tem que melhorar é o que a gente tem no momento, né? E no momento a gente tem uma situação meio precária dessa cadeia. Mas mesmo assim somos campeões de reciclagem de latinha. Só não diz de onde vem. E aí nós tivemos a ideia de começar a trabalhar essa cadeia de uma forma completa, entendendo desde do catador até a indústria. E aí fui entendendo isso. No Rio de Janeiro tem mais de 10.000 estabelecimentos, né, além das 150 cooperativas, tem mais ou menos 30.000 empregos diretos, tem algumas empresas, eu creio que até diminuiu, né, muitas foram embora por causa da políticas públicas do nosso Estado. Estou falando de reciclagem, estou falando de outra indústria a indústria de transformação aqui é muito pouca, né? Por isso que 90% de toda a matéria-prima vai para fora do Estado, e aí uma coisa que não é inteligente, eu tenho que depois vou dar um exemplo de São Paulo, que é o maior volume que vai, eu depois tenho que comprar matéria-prima, essa mesma matéria-prima que eu mandei para transformar lá em São Paulo, eu tenho que comprar de volta para o Rio de Janeiro. Isso não entra na minha cabeça, né? Isso não é uma forma inteligente. Por que não incentivar essa cadeia aqui no nosso Estado? E aqui nós temos poucas indústrias hoje que utilizam dessa matéria-prima, né? Mas, mesmo assim, é uma carência muito grande. Estou falando que demora um pouquinho, eu vou deixar. Mas, assim, o que me baseia isso tudo, né? E aí é uma imagem de 15 anos atrás, já que estava falando de 15 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Maurício, o caminho da sustentabilidade. Eu, na época, fiz esse confronto, né, o caminho das embalagens de PET, que é o que eu defendia, até com a ABREPET, desde o catador até a sua transformação. E aí eu comecei a fazer um comparativo. O catador não ganha nada, ainda é até hoje assim, que é a prestação de serviço, mas as empresas de coleta de lixo têm uma estrutura e ganham por esse serviço. As mesmas embalagens, se o catador não pegar, essa empresa vai pegar e vai receber por esse serviço. E assim vai durante toda essa cadeia, tanto da reciclagem como também até a sua determinação final aqui, que é o aterro sanitário. No aterro sanitário, se recebe bilhões, né? Paga 90% de tributo a menos, né? A menos, enquanto a indústria é penalizada com uma bitributação absurda que faz com que esse setor vá mais para a informalidade. Se paga mais para aterrar do que para se reciclar. E pior, ainda bitributa esse setor. Isso continua até hoje. Esse é um alicerce.
Não adianta eu incentivar uma estrutura, Maurício, se eu não tiver como escoar essa matéria-prima. O problema não é o plástico. Tu imagina as pessoas, vamos sonhar aqui comigo, que é um sonho que eu tenho muito antigo, né? Imagina se o catador ganhasse o mesmo, não estou falando menos não, mas se for menos um pouquinho também está ótimo. Mas pelo menos o mesmo valor com a empresa, porque é o mesmo material, carregado de forma diferente. Se o catador ganhasse o mesmo valor, porque tem como fazer isso, né? Hoje temos tecnologia, o mesmo valor que a empresa recebe para coletar. Tu imagina se a indústria pagasse 90% menos tributo. Vou dar um exemplo da garrafa PET. O catador hoje, R$3.000 a tonelada, uma indústria que vai beneficiar, prensar, vai para 4.500 a tonelada, a indústria que vai transformar em flocos hoje vai para em torno de R$7.000 a tonelada, e a matéria-prima lá na outra indústria vai para 8.000 a tonelada. Qual é o modelo que nós temos hoje? Pagar para jogar fora. Em média, de R$800 a R$1.200. Aí eu pago para jogar fora em torno de R$8.000, que poderia estar na economia circular, eu utilizo para pagar fora. Pago R$800 para jogar isso. E fora a oportunidade, segundo o próprio BNDES, para cada tonelada de plástico reciclado, eu garanto 10 postos de trabalho. Então, por que não muda o jogo, pessoal? Vontade política? Eu gostaria muito que vocês, eu quero até encerrar minha fala aqui, Maurício, deixar isso como reflexão para todo mundo, até para a gente depois debater, se tiver tempo. Por que eu pago para jogar fora algo que está faltando? Eu tenho certeza que na Valgroup e em qualquer indústria de reciclagem está faltando matéria-prima, né? E o pior, né? Ainda hoje a gente recebe importação de plástico em container aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E não é pouco não, tá, pessoal? É muito. Ah, proibiu nada. Proibiu nada. A gente tem que ter políticas públicas sérias que façam essa cadeia funcionar. Como é que o cara paga para trazer um container de plástico e entregar na tua empresa aqui? E daqui a gente não resolve o problema de casa. Então, são desafios que esse setor precisa, nesse momento, então, que a gente está discutindo a poluição nos oceanos e tudo, se dedicar para poder melhorar essas condições. Eu tenho certeza que, até com os ecopontos que nós temos lá, que foi até premiado pelo SEBRAE como o melhor projeto, os ecopontos de São Gonçalo, que a Darlene toma conta, a gente vê que não falta educação, falta opção. E o exército de pessoas, que mais de 3.000 pessoas cadastradas, levando o que ela gera na casa dela, para onde? Para o aterro, não. Botando na porta de casa, não. Levando lá, ainda ganhando um bônus no cartão e utilizando isso como moeda social. E uma das maiores dificuldades nossas é como é que a gente ia fazer isso. Quando a gente foi ver, a nona chegou depois, mas a gente discutiu muito com a Tita, com a Ana Ache, na época, e a gente criou o manual da reciclagem. O que é esse manual? A constituinte do setor da reciclagem aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui ensina a gente o que pode e o que não pode. Eu não posso comprar cobre do setor público, mas eu posso comprar cobre do ventilador, pô, daquela peça da bomba de água que queimou. Eu posso tirar esse cobre. Mas hoje a gente ainda tem dificuldade de fazer essas políticas públicas funcionar. São bilhões, pessoal. Eu tenho certeza que a gente cria a quarta maior economia desse estado se a gente formalizar essa cadeia da reciclagem. Obrigado. Obrigado, Edson. Interessante, quer dizer, levantou 3 pontos interessantes e fundamentais. Importantíssimo ressaltar a importância econômica da reciclagem, a necessidade e dificuldade da estruturação da cadeia, não é uma coisa simples. E, sobretudo, um ponto fundamental, a questão tributária, a questão fiscal, as distorções e o tratamento que deveria ser melhor analisado de como não penalizar toda a cadeia da reciclagem, da catação. E, nesse ponto, eu acho que passaria a palavra para a Carolina, ouvir um pouco a visão da indústria pela Firjan, como é que a Firjan tem adotado, olhado para esses temas. A palavra é sua. Tá bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, eu vou pedir mais uma desculpa, vez. Ressaltando mais uma vez, eu sei O que tempo. É difícil falar de temas É sempre complexos. na minha vez, tá vendo? Que pede para seguir o tempo. Sei, eu acho que eu tenho cara de quem não cumpre o tempo, né? Não, vou tentar, tá? É que 5 minutos é muito cruel, né, gente?
Bom, cumprimentar os colegas da mesa. Obrigada pelo convite, obrigada da BV Rio pelo convite. Tem como botar o slide? Eu prometo que eu não vou me ater a cada um deles, não é mais para seguir uma linha de raciocínio, até porque, durante a conversa aqui, eu já mudei um pouco de ideia sobre o rumo da prosa. Mas, assim, eu concordo com a visão positiva da Mariana, né, de que a gente teve avanços, ainda que a gente tenha uma percepção, pelo nosso tempo de vida, de que esses avanços são lentos, né? Então, posso dizer que a Política Nacional de Resíduos estava surgindo lá no início da minha carreira em sustentabilidade. Né, um pouquinho antes, a gente estava vendo ali a tramitação do PL, que eu pude acompanhar também. Trabalho há 20 anos na área. 20 anos é muita coisa. Mas, para o tempo da política pública, a gente tem que ter também o entendimento de que algumas coisas precisam, de fato, ser negociadas e conversadas. Então, eu concordo que a gente teve alguns avanços, e acho que eu mesma tirei. Será que fui eu que fiz besteira? E eu concordo com as inquietudes de coisas que precisam avançar. Dentro da perspectiva de resíduos, olhando um olhar de circularidade e pensando um pouco aqui da perspectiva do setor produtivo, que é quem eu represento, eu queria levar a prosa, arrumar a prosa um pouquinho para um outro lado, para a gente refletir sobre como nós, Firjan, pensamos que o rumo das políticas públicas deveria estar começando a ser um pouco mais tratado dessa forma, e, felizmente, a gente vê que está começando a ser debatido também em nível federal com a questão da economia circular. Então, primeiro, inegável que a gente vai continuar tendo o problema do resíduo, né? A nossa população está crescendo, não só ela está crescendo, como ela está tendo maior acesso a um poder aquisitivo, então mais pessoas estão acessando um nível de consumo, e esse aqui é um gráfico do Plano Nacional de Resíduos que mostra que, quando aumenta PIB, aumenta a população, inegavelmente aumenta, que é a linhazinha verde, a geração de resíduos sólidos urbanos. E, por outro lado, a gente tem uma situação que é a escassez de recursos, também é inegável. Isso aqui é o mapa da União Europeia, onde é plotado materiais, substâncias que são críticas para o desenvolvimento econômico. E como que se considera uma substância crítica? É quando ela é muito importante para o desenvolvimento econômico básico, por exemplo, para a transição energética, e ela é pouco acessível. Então, a gente já olha, né, para o setor produtivo, já olha para a questão dos materiais sob uma perspectiva de risco e estratégia. E a política de resíduos e a nossa estratégia de economia circular já também dizem o seguinte: a gente tem o que são resíduos na política nacional, né? Tem lá um dos princípios, elemento instituído de valor econômico e valor social. Então, a gente precisa fazer algo para que esse valor seja restituído para a sociedade e para a economia. E é o mesmo que a economia circular está dizendo, lá no nosso Plano Nacional de Economia Circular. A gente está falando de recursos, a gente está falando de fazer alguma coisa para adicionar, reter ou recuperar o valor desses recursos. Por quê? Vamos ter cada vez mais resíduos e os materiais, por sua vez, são cada vez mais estratégicos para que a gente consiga dar segurança alimentar, segurança energética e acesso às coisas para a população crescente, de forma global, e no Brasil, inclusive. Só que a gente tem um problema: valor é relativo, né? Se todo mundo soubesse, olhasse para a mesma coisa e entendesse o mesmo valor que aquela coisa tem, a gente não teria um problema. Só que o valor, principalmente do resíduo, de algo que já teve uso e acabou o uso principal, é relativo. E isso precisa ser considerado na discussão da política pública. Então, muitas das coisas que não funcionam ou que ainda não engrenaram dentro da perspectiva da implementação da política de resíduos, de valorização de resíduos, do correto gerenciamento, do melhor aproveitamento, muitas dessas situações passam pela situação de que a percepção de valor não é a mesma para os diversos elos da cadeia. Valor é relativo, depende da parte interessada, que observa aquele valor, que percebe ou não aquele valor e que tem capacidade de extrair o valor. Ainda que perceba valor naquele resíduo, a gente precisa ter capacidade de extrair o valor daquele resíduo, de fazer aquele valor
realmente ser transformado em benefício da sociedade. E, ainda assim, o valor é dinâmico ao longo do tempo, ele flutua. Então, a gente vê isso muito com a sucata, né? A gente, às vezes, precisa... A gente não, o encadeamento produtivo. Segura a sucata, porque o valor está muito baixo, não vai valer a pena eu vender isso agora para eu fazer um valor. Isso é mercado econômico. Todos funcionam assim. Por que o resíduo não funcionaria? Então, a gente precisa garantir aquele valor mínimo para poder valer a pena executar aquela atividade de valorização daquele resíduo. Bom, acho que está com... Será que alguém pode passar para mim lá dentro? Tem como? Pronto. Vou deixar esse slide, se vocês puderem compartilhar, não vai dar tempo de entrar nessa discussão, mas é só para dizer o seguinte, quando a gente olha para resíduo como recurso, se é óbvio o valor desse recurso, ele está sendo apropriado. É o que o Edson falou aqui do PET, eventualmente a questão do alumínio, que é sempre o exemplo aqui, eventualmente agora do eletroeletrônico, que você já consegue entender como é que se recupera valor. Para outros, a gente não consegue. E a inviabilidade, já foi falado no primeiro painel, da inviabilidade técnica da gente fazer a recuperação de um valor e também da inviabilidade econômica da gente eventualmente conseguir recuperar esse valor. Mas também existem outras perspectivas, outras coisas que inviabilizam você recuperar o valor de um determinado material. Existe inviabilidade ambiental. Tem coisas que, para eu recuperar o valor, eu vou estar emitindo mais do que... Ou eu vou estar tendo que transportar, eu vou estar tendo um outro impacto ambiental. Existe inviabilidade regulatória, ou seja, uma série de regramentos que não me permite fazer determinado uso daquele material pós-consumo. E existe a inviabilidade social também. Eu vou estar prejudicando uma comunidade, eu vou estar vou estar retirando um valor de uma determinada comunidade. Então, existe uma série de situações que inviabilizam a recuperação de valor. E aí, juro que vai sair da abstração já, o que a economia circular diz? A gente tem que olhar a rede de valor. Não adianta, né, eu sozinho dizer o seguinte, eu sou uma empresa recicladora, eu quero me instalar aqui porque eu vou passar então a reciclar plástico pós-consumo, porque eu vou formatar aqui a minha clientela, a minha demanda. Sim, mas que plástico é esse? De onde ele vai vir? Ele vem da onde? Eu tenho fornecimento fixo, eu tenho escala, eu vou conseguir receber as 100 toneladas semana, ou a cada 2 dias que eu preciso receber para dar sequência na minha produção? Né? Então, isso depende de qualidade, depende de fluxo. A gente está falando de processos industriais, não depende só da vontade e também não depende só da gente ser obrigado a fazer por legislação. Né? Seria ótimo, tem uma lei, é obrigado a fazer, agora vai fazer. Mona ficaria feliz. Feito, resolvido. Mas não é assim que acontece. Tem todo um encadeamento e coisas que acontecem e essas relações precisam ser repactuadas. A gente está falando de planejamento, de contratos que precisam ser refeitos, de garantia de fornecimento e estamos falando de dados. Então, felizmente, os sistemas hoje, eles permitem que a gente observe muito melhor os dados sobre resíduos. E aí tem um dado, a Firjan faz a cada 2 anos um mapeamento dos recicláveis pós-consumo com a intenção de observar qual é o potencial de apropriação do valor da reciclagem no estado do Rio, porque para a gente interessa atrair esse encadeamento produtivo para se instalar aqui. E uma coisa muito interessante, a gente lista as empresas no encadeamento produtivo da reciclagem observadas formalmente, né, que fazem o trânsito formal de resíduos. Daquela segunda fração que você colocou ali, que é a fração de depósitos, ecopontos, que você lista 10.800, sabe quantas a gente vê no nosso radar? Na base de 100. Então, formalmente, dessas 10.800, só estão transacionando resíduos 100. Só que as 10.800 existem. Então, assim, a gente precisa ter um olhar dedicado, e não é um olhar só punitivo ou só reativo, é entender por que tem 10.800 empreendimentos. Estou falando só de cooperativa, e as cooperativas já estão muito mais bem estruturadas, muito mais bem resolvidas. No nosso mapeamento, a gente vê um salto na qualidade do material que as cooperativas entregam, mas não é cooperativa indústria. Tem uma série de elos de cadeia para fazer com que a Val Group lá consiga receber o plástico, para poder ficar competitivo o plástico reciclado dela, para ela concorrer com plástico virgem, por exemplo. Ou para uma vidraria que está instalada aqui no Rio, não precisar mais trazer vidro de Manaus, de Goiás,
sendo que a gente é o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Não é possível que a gente não gera vidro, e também é inocente a gente pensar que é a vidraria que não está querendo ver esse vidro sendo gerado. É porque o vidro não chega. Não chega por N motivos, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir. Falando sobre isso, a gente está participando de um trabalho muito interessante e que acho que todo mundo aqui na plateia trabalha com resíduos, e a gente entende que quanto mais gente se engajar nesse trabalho, é mais interessante, que é uma comissão de estudo dentro da ABNT, que está pensando a revisão das normativas técnicas de resíduo. Por quê? A gente não pode, não é suficiente a política pública de resíduos de fiscalização, comando e controle. A gente precisa repensar o encadeamento. A gente precisa entender o que está acontecendo para a gente poder agir proativamente, para resolver esse problema de escala, para resolver o problema de qualidade, que a Cici falou de qualidade de material no primeiro painel. E essa comissão é um ambiente multi-stakeholder muito interessante, onde isso está sendo discutido. A gente está falando sobre como a gente tem que lidar com os recursos materiais, o que precisa ser feito para que, por exemplo, a gente enxergue o mesmo material de uma outra forma, de forma que a legislação me permita usar esse material. A gente tem um exemplo interessante do soro do leite, né? O soro do leite é um resíduo da indústria alimentícia, que tinha uma série de restrições, inclusive vigilância sanitária, não podia ser usado. Isso foi superado com um trabalho muito bem feito desse setor industrial, para que a gente possa aproveitar o valor do soro do leite em outros produtos, seja no whey protein lá, que a gente consome, ou em produtos de segunda categoria, mas que são alimentos e que têm qualidade nutricional, ou na indústria de ração animal, mas não está jogando fora o soro do leite, que é um efluente, é um problema, precisava ser tratado e gerenciado. Não, só conseguiu fazer quando a gente passou a olhar o soro do leite como coproduto, de uma forma regulamentada lá pela Anvisa e tal. Então, esse é só um exemplo, tem milhares de outros que a gente podia estar apresentando, mas o que eu queria passar para vocês era um pouco isso, dessa necessidade da gente ter um outro olhar, um olhar muito criterioso e atento e técnico, porque se a gente não virar essa chave da discussão, a gente vai ficar... Com certeza, vamos ter avanços? Claro que vamos. A gente tem várias ferramentas na PNS que estão funcionando. Logística reversa, acho que é o melhor exemplo delas. Ah, demorou, não é bom, não é efetivo. Mas funciona, a gente entende que funciona. Só que a gente precisa levar essa conversa para um outro patamar, para a gente, de fato, enxergar quais são os gargalos que a gente tem na recuperação de valor dos materiais. Então, era um pouco essa provocação teórica, mas enérgica aí sobre o assunto. Muito obrigado, Carolina, pela sua visão enérgica, mas necessária sobre o assunto, e que você trouxe uns pontos que eu acho que é fundamental nesse debate, né, que a gente começou vendo a questão e a dificuldade regulatória, mas a visão da indústria, que é uma visão estratégica do valor do material, em substituição à alternativa dos materiais virgens. Esse olhar é um olhar fundamental, é o que realmente faz a coisa mudar de perspectiva, quando você não está mais trabalhando em um centro de custos, mas sim numa otimização da atividade produtiva como um todo, com co-benefícios ambientais. Mas, como você muito bem ressaltou, essa lógica ela é fundamental, não é ainda explorada nas suas últimas consequências, e precisa ser, mas ela encontra limites, os limites das dificuldades que você tem, da inviabilidade da reciclagem técnica, econômica, ambiental, social e por aí fora, que é exatamente onde entra o papel do Estado. O Estado tem que regulamentar aquilo que encontra suas barreiras e dificuldades para poder suprir, orientar e superar esse problema. Agora, é clarissimamente a parceria, a visão do setor privado, da indústria, olhando essa questão não só como uma questão ambiental a ser resolvida, mas sim como parte integrante do processo produtivo que deve ser colocada em prol, né, da atividade econômica, alinhada, evidentemente, com os objetivos ambientais. Eu gostaria de chamar, então, aqui a Juliette para falar de como é que esse tema tem sido abordado no sistema B, nas empresas B, como é que vocês estão olhando e promovendo esse tema. Bom dia ainda, né? Não, boa tarde, já é meio-dia. Mas a gente não almoçou ainda, né? Só o full coffee. Bom, eu sou a Juliette, eu coordeno a área de educação do Sistema B Brasil. Para quem não conhece, rapidamente, o Sistema B Brasil representa o movimento de empresas certificadas aqui. A gente tem a missão de fomentar
através da educação, através do estímulo de empresas para se comportarem como empresas B. Essa é a nossa maior missão, para além da certificação. Essa certificação ela faz um diagnóstico das empresas, onde elas comprovam, através de evidências, através de indicadores, de ações, que no mínimo precisam ter 2 anos de tempo de mensuração para conseguir se certificar, que elas geram um impacto positivo. Esse B é relacionado a benefício. A benefício para as pessoas, para os negócios, para o planeta como um todo. E aí hoje a gente tem em torno de 350 empresas certificadas aqui no Brasil e mundo 10 mil empresas. Esse número vai flutuando, porque a certificação ela não é uma posição, como a gente diz. A empresa, a cada 3 anos, precisa comprovar que essas ações continuam sendo feitas, no mínimo, ou que ela melhorou essa pontuação dela. Então, assim, entrando nesse debate da temática do painel, a gente entende como movimento, como o desafio de estar com o movimento global, que precisa estar o tempo inteiro se inovando e se inteirando das temáticas que são urgentes. Então, nessa nossa última versão da certificação, a gente tinha uma área que se chamava Meio Ambiente, onde tinha 2 ou 3 perguntas específicas para essa temática de logística reversa. E agora a gente passou por uma consulta pública que durou 3 anos, e a gente está no processo de implementação do novo diagnóstico de certificação, que vai ser lançado em 2026, onde a área de logística reversa entra como um pilar para certificação. Então, ela sai de 3 tópicos e passa a ser um pilar robusto para que as empresas comecem, de fato, a comprovar essas ações. Então, a grande maioria das nossas empresas certificadas são empresas pequenas. Em torno de 80% são empresas de pequeno porte. E elas conseguem comprovar e atuar de maneira eficiente, mas algumas se destacam pelo core, né, de trabalho, como a Muda, que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que atua especificamente com coleta seletiva. A gente tem também a Eu Reciclo, que ela atua em todo o Brasil, então as empresas B elas acabam se fortalecendo e se apoiando. Ela é uma empresa que atua com a compensação ambiental de embalagens, então ela apoia diversas empresas. A gente tem uma das mais famosas das empresas certificadas do Brasil, que é a Natura, que faz um trabalho de excelência relacionado a embalagens. Mas eu acho que de todas as discussões já levantadas e pautadas aqui nesse nosso painel, um ponto que eu trago, que é muito com o meu olhar, a lente da área que eu atuo, que é a educação, é a dificuldade da gente conseguir fazer com que as pessoas acessem essas informações. Então, foi até falado sobre coleta seletiva, e eu vejo a dificuldade do meu próprio condomínio, assim, das pessoas entenderem como é que elas vão conseguir fazer isso. Então, é o mínimo do mínimo do mínimo de informação. Dentro da área de educação, a gente promove diversas ações, formações. A gente tem a nossa principal formação, que é a formação de multiplicadores, onde são pessoas do país inteiro que querem conhecer sobre as áreas que a gente atua dentro do movimento, se aproximar das empresas e levar essas temáticas para dentro das suas cidades, dos seus estados. Então, eu ouvi o começo da Mariana falando dos pontos de avanço, com um olhar bem positivo. E sim, acho que a gente precisa celebrar cada passo, entendendo como uma certificação a nível global, a gente sabe da complexidade de conseguir adequar e deixar com que essas regras elas gerem uma equidade. Então, a gente sabe dos desafios que o norte global enfrenta de um jeito, que o sul global enfrenta do outro. A gente sabe dos privilégios, a gente sabe das faltas que a gente tem aqui também. Então, a gente tem esse cuidado, a gente tem esse olhar de atenção com as nossas empresas que passam por esse processo. As empresas com que a gente lida estão no nível de engajamento social, ambiental, muito além. Mas quando a gente está dentro de coletivos, quando a gente está dentro de espaços de discussão ou de formações, o básico ainda é muito difícil, né? Essa mensuração de dados, esse acesso às informações.
Eu tenho várias pessoas dentro do meu âmbito pessoal que atuam dentro de pesquisas nessa área de logística reversa, de sustentabilidade, enfim. E as decisões de fazerem pesquisas fora do Brasil é principalmente pela dificuldade do acesso à informação. Então, assim, a minha discussão aqui, trago essa inquietude que o Edson trouxe, algumas também na fala dele, é muito de como a gente consegue levar isso de uma maneira simples e de uma maneira que faça com que as pessoas se engajem, né? Eu tive uma discussão recentemente sobre essa temática, só trazendo um exemplo, no carro, e o meu pai estava junto, meu pai tem 60 anos, e no final eu perguntei para ele se ele tinha entendido alguma coisa, que a gente estava falando sobre coleta seletiva, por exemplo. Ele falou, não entendi absolutamente nada, essas palavras que você está usando são muito difíceis. Então, a gente tem um dialeto, né, dentro da sustentabilidade, tem as palavras que a gente usa, não são tão acessíveis assim, e eu vejo que é o básico, assim, o Edson trouxe um olhar muito rico, né, sobre, antes de trabalhar com a área de meio ambiente, eu estava preocupado com a minha sustentabilidade financeira. Então, as empresas que chegam para a gente são assim, elas já estão prontas, elas já estão fazendo um trabalho de formiguinha, realmente. A gente tem um outro caso aqui no Rio, que é a Papel Semente, que faz um trabalho incrível com cooperativas que apoiam bastante a região lá de São Gonçalo, fortalecendo essas pessoas. A Rede Asta, que já foi uma empresa certificada, que fazia um trabalho maravilhoso com as artesãs. A Mona falou um pouco da perspectiva do Estado começar a olhar para o lado têxtil, né? Tem um grande parceiro que é a Fashion Revolution, que faz um trabalho incrível também sobre essa temática. Então, acho que a gente, dentro da minha inquietude, né, se fortalecer, mas também tentar levar isso, né, esse diálogo, se expandir para a comunicação da comunidade como um todo, porque, assim, é do básico mesmo, é tipo, onde é que eu vou colocar esse meu papel, para aonde isso vai gerar. Essas discussões são muito ricas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui representando o Sistema B Brasil, e nossa missão na área de educação é tentar democratizar mesmo o acesso dessas informações. Maravilha, Juliette. Muito obrigado pela contribuição. Muito interessante ver como a questão da economia circular começa a ganhar também mais espaço, já não era tempo, né, nos sistemas de certificação e difusão da informação. A gente chegou, quer dizer, teve todo um atraso, né, chegamos aqui, já são 12h30. Eu queria fazer ainda uma rodada de perguntas, mas talvez fique um pouco acavalado. As perguntas que eu queria fazer, no fundo, era uma provocação, quer dizer, quais são, na visão de cada participante, se pudesse colocar a Mariana de novo aqui na tela, quais são os avanços que ocorreram, os principais, as características melhores, 3, ou os pontos negativos e a visão daqui para frente. Mas não vai dar tempo de fazer essa rodada, mas com essa provocação, talvez abrir para a plateia alguma pergunta, e em torno disso a gente faz a última virada de questões. Alguma pergunta da plateia, os nossos panelistas? Boa tarde, meu nome é Denise Lobato, eu sou assessora do deputado Carlos Min, que é autor da Lei 8151, e a gente vive tentando comprar uma briga para ver se as prefeituras minimamente cumprem a lei e fazem coleta seletiva. Eu queria saber como é que faz, porque o Tribunal de Contas faz de conta que não viu, o governo estadual faz de conta que não viu, o Ministério Público faz de conta que não viu, e os municípios anualmente declaram de próprio punho para a tabela do ICMS ecológico quanto que eles fazem de coleta seletiva. Eu estava vendo a última tabela.
a cidade do Rio de Janeiro declarou de próprio punho que no ano passado ela fez 0 de coleta seletiva. Por quê? A própria prefeitura não sabe quanto que ela recolheu, porque ela faz coleta seletiva. Eu sei, eu separo o meu lixo, toda quarta-feira a Conlup passa lá. Então, é uma coisa maluca, quer dizer, é um desprezo pelo cumprimento da lei que alguém tem que fazer alguma coisa. Se um prefeito der um aumento para os professores maior do que a lei de responsabilidade permite, ele tem suas contas rejeitadas e fica inelegível. Se um prefeito não faz coleta seletiva, acontece o quê? Essa é a pergunta. Obrigado, Denise Ovir. Prazer em vê-la aqui. Obrigado pela provocação. Não sei se tem mais alguma outra ponderação na plateia para agrupar aqui. Boa tarde, Ricardo Rosa. Eu queria perguntar qual o plano que a Firjan tem, e também o INEA, sobre o segundo maior poluidor do nosso, vou falar Brasil, né? Que é indústria têxtil. Acho que temos uma terceira, vamos agrupar aqui e passamos então para... Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelas rodadas de conversa, muito produtivo. E eu queria aproveitar a pergunta do nosso amigo. Meu nome é Henrique, prazer a todos. Eu tenho uma ONG que trabalha com reciclagem. Qual é a visão do governo, principalmente na esfera federal, sobre quanto à questão da logística reversa de bitucas de cigarro? Porque eu não vi sendo comentado ali, e entendo que atualmente é o resíduo que mais polui as praias da nossa cidade e provavelmente um dos resíduos mais tóxicos que a gente tem. Ótimo. Se não tiver mais nenhuma, acho que podemos então capturar aqui de volta para os nossos palestrantes as questões fundamentalmente, perdão? Tá. Bom, a gente falou que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma legislação complexa, uma estrutura que envolve federativa, não é? Com responsabilidades do governo federal, estadual e municipal. Aqui ouvimos o governo federal, estadual. Temos a provocação agora da Denise sobre a responsabilidade dos governos estaduais. Acho que envolve também a segunda questão, quer dizer, em termos de um produto específico, quer dizer, as bitucas de cigarro, e a questão têxtil. Ouvimos mais cedo aqui a Mona falar, mas acho que é a oportunidade da gente ouvir também como é que a indústria está olhando esse tema. Alguém se prontifica a começar? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Já me citou Firjan, eu vou falar primeiro aqui. Só primeiro respondendo, acho que não respondendo, mas reagindo à provocação da Denise, Maurício falou sobre dados, né, da necessidade da gente ter dados, sistema B é base em dados, lógica reversa base em dados. O nosso estudo para identificar o potencial de reciclagem, que Denise conhece, a gente já apresentou lá no gabinete, ele também é baseado em dados públicos, e a gente acompanha dados tanto de empresas privadas quanto dados declarados pelos municípios. E a gente percebe uma discrepância importante entre os dados que são declarados pelo mesmo município para o Sinisa, que é o antigo SNIS, e para o ICMS ecológico. A gente, inclusive, relata isso no documento. Existe uma diferença de indicador, mas não justifica, a gente fica um pouco sem entender. Agora, de 2021 para cá, que foi quando a gente começou o estudo, a gente percebeu um aumento muito grande da adesão dos municípios ao Sinisa. A gente tinha em torno de 2/3 dos municípios do estado do Rio respondendo, hoje só 3 não respondem. Então, a gente teve uma progressão importante aí com relação à base de dados. E os dados do setor privado, né, que eu posso atestar, porque assessoro essas empresas, existe uma exigência muito maior de declaração de dados. Dados esses que da logística reversa, por exemplo, estão sistematizados e são verificados por terceira parte. Então, a questão da rastreabilidade de dados de resíduos é uma tendência, não tem volta. Né? Para o setor privado, a gente percebe
um salto muito grande, e isso se reflete na preocupação das empresas em obter o dado adequado. Isso deveria estar se refletindo também para o dado público, onde o município deveria, né, a gente não pode generalizar, a gente sabe que alguns, boa parte, fazem uma coleta adequada dos dados, mas outros não fazem. Então, esse mesmo nível de exigência deveria estar fazendo, até porque a gente está falando de resíduo sólido urbano que precisa ser recuperado. Então, isso é uma questão sobre dados e rastreabilidade dos dados. Sobre a indústria têxtil, né, que eu posso falar sobre a indústria instalada no Estado do Rio de Janeiro. Então, qual é a característica da indústria do Estado do Rio de Janeiro? 98% micro e pequenas empresas, né? 99% micro e pequenas empresas, sendo que 95%, enfim, é muito microempresas. E o setor produtivo de vestuário no Estado do Rio de Janeiro está configurado como muitas microconfecções, que são facções que obtêm a matéria-prima de outros estados, né, e fazem a costura, fazem o fechamento ali da peça para colocar no varejo. Então, a gente tem que entender a indústria têxtil como uma indústria que ela é seccionada, e é difícil a gente estabelecer como que essa indústria funciona olhando só o Brasil, quiçá olhando só o Estado. Por quê? É uma indústria que, por exemplo, nos últimos anos, está sofrendo barbaramente com a concorrência dos produtos importados da China. Essa é a pior situação para as confecções instaladas no Estado do Rio de Janeiro nesse momento. Então, empresas que estão, de fato, fechando, inclusive, né, a moda íntima, que era uma vocação do Estado do Rio de Janeiro, moda praia, né, que a gente sabe que é uma vocação, e indústrias que estão fechando, pequenas microempresas que estão fechando porque não conseguem concorrer com o preço dos produtos asiáticos. Isso é uma realidade, a gente sabe, a gente compra, gente. Né? Quem nunca comprou no Shein, no Shopee? Então, a gente sabe, a gente pode observar, e a gente tem dados sobre isso. Dito isso, o que eu posso dizer sobre as empresas que permanecem instaladas no Estado do Rio é que são assessoradas, as nossas associadas são por nós assessoradas, o cumprimento legal é um dos setores com alto índice de cumprimento legal, e são empresas que estão buscando a diversificação e a pegada de sustentabilidade como um diferencial para se manter competitiva. Então, é um recorte da indústria têxtil muito interessante, a indústria têxtil que está localizada no Estado do Rio de Janeiro. E aí, fazendo o gancho, né, com a provocação da Mona aqui sobre logística reversa, e também fazendo um gancho para os comentários da Mariana, nos preocupa quando a gente fala de um sistema de logística reversa têxtil do Estado do Rio de Janeiro, sabendo que o Estado do Rio de Janeiro é parte da cadeia, ele está longe de ser a cadeia completa, o nosso mercado consumidor é muito maior do que o nosso mercado produtor, a gente está configurado como empresas de microporte, e a gente é complicado a gente falar de um sistema de logística reversa que abarca só um território, enquanto os outros territórios brasileiros não estão abarcados por esse mesmo sistema de logística reversa. Foi o que aconteceu com a logística reversa de embalagem aqui mesmo. A logística reversa de embalagem, a gente teve a iniciativa legislativa de 2018, demorou a engrenar, porque a gente tinha só o Estado do Rio de São Paulo pareado com a gente, com a obrigação de fazer logística reversa, sendo que o Estado de São Paulo é o Estado industrial do Brasil, e o Rio de Janeiro não é. Então, a gente tinha pouca massa para cumprir uma obrigação e perdeu competitividade com relação a isso. Quando que esse jogo virou? Quando o Ministério do Meio Ambiente, desde 2022 para cá, assume entende essa percepção da discrepância estadual, assume ali a questão dos decretos para dar paridade entre os entes federativos sobre os sistemas de logística reversa. Então, hoje, a gente respira mais aliviado na logística reversa de embalagem, porque não é só o Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo e Mato Grosso do Sul que são obrigados, é todo o Brasil. Então, os produtos que são fabricados fora do Estado do Rio de Janeiro, que chegam aqui, também estão sujeitos à logística reversa de embalagens. Então, essa questão, né, a gente entende a intenção do Estado de ser vanguardista, de propor uma questão. Eu entendo a inquietação do colega que trouxe aqui a questão da indústria têxtil, mas a gente tem que ter o olhar também econômico e de sustentar
a indústria do nosso Estado. Não é não fazer, é fazer com paridade interfederativa, conhecendo o setor econômico que está instalado no nosso Estado e entendendo qual é a melhor maneira de influenciar, de incentivar as boas práticas desse setor produtivo e como é que a política pública pode conduzir a gente para esse melhor caminho. Então, assim, bituca eu não vou saber responder, aí eu vou deixar para os outros colegas aqui, até porque já tomei muito tempo. Mas agradeço muito pela oportunidade aqui, faço aqui o meu desfecho, agradecendo pela qualidade do evento também e das falas dos colegas. Obrigada. Bom, acho que a Carolina jogou... Posso ir na fila? Sim, a Carolina jogou essa bola dividida entre o governo federal e o governo do Estado. Quem é que vai se prontificar a pegar agora? Eu arrisco. Vou começar pela coleta seletiva, não vou responder, né? Não posso responder porque o município do Rio tem coleta seletiva, fala que não fez, mas assim, o que eu posso falar da coleta seletiva é um dos pontos negativos, digamos, que eu iria levantar sobre a gestão de resíduos, que é o tempo. Então, assim, por mais que a gente veja avanços, o tempo, para todos nós, eu acho que não é o tempo que a gente deseja, né? São 15 anos, a gente gostaria de ver mais coisas. Então, até nós que estamos na negociação, que estamos vendo que não está parado, a gente muitas vezes se frustra, né? Nós somos seres humanos e o tempo do governo não é o tempo da vida, como alguém disse. E aqui na coleta seletiva eu vejo muito isso, né? Então, tem 15 anos que eu escuto falar que assim, a população muitas vezes não entende, né? A colega do sistema B falou e assim, eu me identifiquei muito. Aí a gente pensa, pô, depois de 15 anos falando de uma política, falando de coleta seletiva, ainda tem dúvida, né? É que a gente realmente fala outra linguagem. E aí a educação ambiental entra nisso e é um tempo que a gente gostaria que fosse um tempo mais acelerado. E tem outros fatores também dentro, que não é só assim, a falta de chegar na população. É a falta, por exemplo, a coleta seletiva é uma obrigação do município, mas tem uma parte, que é a parte da logística reversa, que é a obrigação da empresa. Então, por que ainda não temos o setor privado ajudando na implementação da coleta seletiva e pagando pelo que as prefeituras fazem de coleta seletiva? Tinha que ter um retorno do setor privado, porque elas estão recolhendo embalagens, por exemplo, que não é de obrigação da prefeitura recolher tudo. Então, esse tempo e essa discussão, ela se prolonga muito e ela responde uma parte de por que a gente não tem uma logística reversa assim, melhor ainda do que está, por que a nossa coleta seletiva poderia estar em outro nível, né, no Brasil. E eu deixo, então, essa provocação, né? E por que o cidadão se permite, né, vendo, porque eles veem as notícias, eles veem nas inundações garrafa e plástico, por que ele se permite não participar dessa solução? É uma provocação que eu deixo para todos nós, como cidadãos, como poder público, como consumidores, né, do setor privado. Quanto à logística reversa dos têxteis e da bituca de cigarro, o que eu posso falar é que nós fizemos uma opinião aqui no ano passado, nós já estamos trabalhando nos resultados da opinião aqui com a população para ver quais seriam os ganhos para os próximos passos da logística reversa. E saiu tanto a logística reversa de têxteis quanto a de bituca. Nós estamos, então, fazendo uma avaliação interna e agora como nós vamos responder a isso. O que priorizar, né? Porque a gente tem um problema, que é um problema comum, eu acho. O poder público é uma equipe pequena. E, para começar, cada cadeia é uma negociação que envolve muitos setores, né? O setor têxtil é uma tendência muito mundial. Então, dentro do Acordo Internacional de Plástico, se discute, por exemplo, a logística reversa de têxteis, porque a nossa roupa hoje tem muito plástico. Né? Quando se fala na Convenção Internacional de Basileia, que é movimento transfronteiriço de resíduo perigoso, está se pleiteando de colocar resíduo de têxteis como resíduo perigoso, porque o plástico muitas vezes tem
tem substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, essas discussões estão muito em voga, né, no cenário internacional. E no nacional nós já estamos vendo que está tendo movimento. Eu até fiquei surpresa e positivamente surpresa com o Rio está colocando uma tendência de textos que a gente também está pensando em trabalhar no governo federal. Então, melhor ainda se a gente trabalhar junto e nosso staff junto, né, para estarmos todos juntos nesse barco. Então, o que eu posso falar das próximas logísticas é que está na mesa e a gente está vendo como trabalhar com isso. Obrigada e eu queria agradecer pelo dia e pela oportunidade. Obrigado, Mariana. Bom, a gente está com a hora bastante adiantada. Eu queria muito ouvir a Mona, como é que está essa questão sendo tratada. Antes disso, a Juliette está pedindo desculpas que tem que ir embora antes de terminar. Agradecer a Juliette pela participação. Obrigada pelo convite. Eu tenho um voo ainda hoje, então preciso correr. Mas foi um prazer estar aqui. Só de fechamento, eu queria reforçar essa fala final agora da Mariana, que é nosso poder de escolha, né? De quem a gente compra, para quem a gente dá o voto, para quem a gente... O que a gente lê, o que a gente compartilha, que eu acho que o nosso poder está nas mãos, assim, desse poder de escolha, o que a gente está incentivando. E é isso, né? Educação ambiental infantil é uma pauta aqui que a gente leva para frente, porque sem isso a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas conheçam o mínimo, né? A coleta seletiva, que foi o exemplo que eu trouxe. Mas obrigada, gente. Obrigada pela discussão. Foi ótimo estar aqui com vocês. Bem, vou tentar ser rápida aqui, responder um pouquinho as perguntas, puxar o gancho da indústria têxtil, aproveitar também a inquietação do amigo. Acho que a Carol já esclareceu mais, mas procurar até a sua palavra, a poluidora indústria têxtil. Acaba que, quando a gente fala de poluição e fiscalização em cima dessa questão, é até mais fácil do que quando a gente fala em logística reversa e economia circular, porque ali é no licenciamento mesmo. Se tem a indústria no Estado, ela tem que ter a licença ambiental, está nas condicionantes da licença, cumprir o condicionante de licença. É bem assim, claro, essa relação do órgão fiscalizador com a indústria com relação a aspectos e impactos ambientais. Então, assim, acaba que esse ponto é mais no licenciamento mesmo. Eu nem estou mais no INEA, né, mas estou na SES, mas só para esclarecer essa parte. E aí, a fiscalização, quando a gente fala de logística reversa, complica, como a Carol mesmo já puxou o gancho. Nem sempre o produtor, a indústria está no Estado. E aí, como é que a gente faz para autuar, para aplicar sanção administrativa em alguém que tem que cumprir uma logística reversa, porque nesse Estado, mas ao mesmo tempo não está aqui, né, a legislação 3467, que é sanção administrativa, não se aplica a eles. Então, até tem a Mariana, né, a gente está até no mesmo grupo, a gente está nessa construção também de fiscalização em resíduo em âmbito de CONAMA. Tem uma minuta CONAMA tramitando sobre isso. E é um dos maiores desafios, né, como pensar em fiscalização de resíduo, sendo que resíduo não é algo somente que está dentro do Estado ou do município. Denise, concordo plenamente com você. Só vou fazer aqui uma defesa. Quando a gente fala de ICMS ecológico, aquilo é um benefício. Então, os municípios eles não são obrigados a declarar, tá? Não nesse momento, não para pleitear o ICMS ecológico. Então, quem está pleiteando está declarando para poder receber esse benefício. Então, assim, o município do Rio realmente não declarou, não é porque não faz, é porque não tem interesse no benefício. E aí também acaba que tem a questão de quem é o fiscalizador da gestão, né, municipal. Porque acaba que a Secretaria de Meio Ambiente precisa dos dados, a gente precisa disso para fazer a política pública, a gente não consegue, tem uma dificuldade enorme de conseguir os dados municipais.
os dados que vêm do ICMS, que são autodeclaratórios, são muito úteis para a gente gostaria muito de ter um outro local também que seja para a gente ter os dados na íntegra, porque é isso, é por ser algo, um benefício pleiteado que não é obrigatório e não tem esse viés fiscalizatório, sim de fez, comprovou que fez e tem a concessão do benefício. Então, é toda essa questão também de quem é a responsabilidade de fazer essa fiscalização da gestão municipal também, da questão de resíduos, tá? Que a gente também não é bem só nossa culpa, não. Era só uma defesa mesmo, também não sei falar, desculpa, sobre as guimbas de cigarro. Obrigada, gente. Posso falar, Maurício? Posso falar? Maurício Edson. Edson, por favor. É que eu estou tão longe, isso pequenininho. Vou começar por aqui, né? O problema da indústria têxtil. Aí eu vou falar da indústria da reciclagem. Qual é o problema dela? Falta matéria-prima. Eu tenho uma indústria que me cobra isso como matéria-prima. Aí você fala poluidora, mas por que poluidora? Vamos para a viabilidade do negócio, né? Ele paga R$300 a tonelada. Eu tenho que separar, enfardar e mandar processo 30 centavos o quilo. Quando tu vai entrar no processo, a bitributação inviabiliza. Então, qual a opção que eu tenho e que o poder público me impõe? Joga fora. O sistema hoje é tão cruel, pessoal, que ele manda você poluir. Por isso que você fala, a maior indústria poluidora. Não é a maior indústria poluidora. O sistema hoje obriga eu a fazer isso, poluir. E isso vai para muitas outras embalagens. Vou dar um exemplo do vidro, Mona, 100% reciclável. Tem indústria aqui, ó, hoje andando aqui, querendo se instalar no Rio de Janeiro, porque falta vidro para ela em São Paulo. Não estou falando das indústrias aqui do Rio, não. Porque, pessoal, como está a indústria aqui do Rio de Janeiro, é melhor comprar de outro estado do que comprar do próprio estado. Porque as políticas públicas do meu estado dizem o seguinte, se eu vender para uma indústria para o próprio estado, eu não gero crédito. Mas quando ele compra de outro estado, ele gera crédito. É melhor cuidar do terreno dos outros, não do nosso. Porque eu inviabilizo esse processo funcionar no meu estado. Então, são coisas assim, umas aberrações, né? Como o caso que a Denise está falando. Por que o poder público, as prefeituras no Simone... A gente sabe, Denise, é a caixa preta. Hoje, a coleta de lixo, jogar fora hoje, a caixa, se não for a segunda, é a terceira maior despesa do município, mas é ali que está a pouca vergonha. E aí cabe nós, por isso que a defesa está nas nossas mãos, da destinação adequada. Procura uma cooperativa de reciclagem, procura um catador, mas não contribui para essa pouca vergonha. A gente sabe que o maior índice de corrupção está nas questões dos resíduos. Por isso que a gente quer queimar. A incineração hoje está criando dificuldade para o nosso setor, que, por sinal, eles agora estão investindo na reciclagem também, né, pessoal? Porque você não pode queimar lixo, mas agora eles chamam a queima de lixo, como é que fala? Um nome bonito, rapaz. Recuperação energética. Mas o que é recuperação energética? Queimar lixo. Então, pessoal, está na nossa mão essa mudança, não só do poder público. O poder público, eu vi isso ele estava até como governador na época, e falou para mim que assim, cara, estou tentando, mas é muito problema. Eu ouvi isso de um governador. Eu sei como é que são as dificuldades, por isso que eu chamo de forças ocultas. Mas está na nossa mão essa mudança. O que vale a pena? Aqui, uma embalagem está na minha mão. Pagar para jogar fora ou levar na indústria aqui gerando trabalho e renda? É a minha atitude. Da mesma forma que você... Por isso que eu defendo que cada supermercado tinha que ter uma plaquinha lá. Denise, para o nosso... aí depois tem que botar aqui, né? Cumpra-se, né? O Mickey faz aquela lei e bota cumpra-se, que ninguém compra. Qual é a reciclabilidade dessa embalagem? 100%. Então, bota lá uma tarja verde. E essa outra aqui, opa, amarela. Fica com atenção, porque ela tem contaminante, ela não tem mercado para ela. Aquela de água colorida, bonitinha, mais ordinária, 100% reciclável, mas a reciclabilidade dela é inviável. Então, não beba dessa água, pô. Essa água está contaminada. Essa aqui não, é melhor do que ele no copo de vidro. Então, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, a mudança, está nas nossas mãos. E a bituca? Tem lei estadual que proíbe a destinação, jogar no lixo, hein? Tem que dar destinação
no estabelecimento. Só que tem que botar mais essa lei lá lá comigo, que lá cumpra-se. Ninguém cumpre, então eu só não entendo por que nós pagamos bilhões para jogar fora quando está faltando essa matéria-prima na indústria da reciclagem. Eu só queria deixar uma tela para você. Eu falei da Guafijã pelo seguinte, está entrando uma empresa agora aqui, no Natal, deve aparecer ela aí, vendendo roupinhas aí, tipo a Renner, a Mesbla, tá? Vai vender aí em todos os shoppings. Aí eu falo para você, primeiro tem que chegar a pedir autorização para trabalhar. Fijã. E a fiscalização, sai de onde? Ideia. Então, olha só como é que é o negócio. Como é que ninguém sabe responder se eles têm que bater em vocês? Vai ser agora. Só uma situação. Fijã é a Federação das Indústrias, é quem fabrica. O varejo... Não, aí a FEComércio, é outra representação. Não, só para... É comércio. Não. Desculpa. Ok. Feitos os esclarecimentos. Então depois vocês podem conversar no intervalo e chegar a uma conclusão. Pessoal, acho que chegamos aqui aos finalmente dessa intervenção. Denise levantou uma questão super importante. Infelizmente, não tínhamos ninguém do município para poder participar desse debate. Sem dúvida nenhuma, uma das questões mais frustrantes que tem, acho que todos já passamos por aqui, já ouvimos isso. Para que eu vou separar em casa se depois não passa a coleta seletiva? Isso é um processo perverso muito grave e você tem toda a razão. Quanto à questão têxtil, é um tema delicado, existe, todo mundo veste, né? Mais do que a gente não é nem comprar na Shein, todo mundo se veste. Então, a quantidade ela é absolutamente gigantesca, é um problema que tem que ser endereçado, satisfeito em saber que já tem movimentos, apesar de todos os desafios. Nós temos na BVRI um estudo que fizemos sobre a indústria da reciclagem, os desafios que se colocam, convido a todos a entrar, está no site, que é um tema que a gente estudou, publicou um artigo recentemente sobre isso, para contribuir para esse debate. No mais, acho que encerramos hoje esse debate aqui sobre a nossa regulamentação nacional. Os desafios são realmente imensos. 15 anos se passaram, continuamos a lidar com os desafios, apesar dos avanços, ainda tem muita coisa pela frente, o copo está meio cheio ou meio vazio, mas a gente tem que endereçar todos esses problemas que foram tratados aqui. Com isso, eu agradeço. Temos um intervalo para o almoço agora, acho que retornamos às 2 horas. Vamos pedir para todos para tentar fazer um almoço rápido, para retomar os trabalhos de tarde. Temos ainda duas sessões muito interessantes. Obrigado a todos. Obrigada.